ser bastante rápido nas minhas palavras, e hoje, como eu venho fazendo já de forma sequencial em alguns cultos de ceia, eu quero nesta oportunidade ler com os irmãos um texto no livro de Amós, livro do profeta Amós, capítulo 4. Queria que a igreja se posicionasse em pés, porque este é só um versículo. Capítulo de número 4. Se puder desligar esses ventiladores que estão na minha retaguarda, eu vou ficar muito grato. Amós capítulo 4, versículo 12. Amós capítulo 4, versículo 12. Todos encontraram comigo, podem dizer amém? Amém. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. 1, 2, 3. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Por favor, tome o seu assento. As mensagens que eu tenho pregado aqui, muitas das vezes são acompanhadas por temas específicos, uma vez que elas são sistemáticas na sua maioria. E hoje não é diferente. Infelizmente, a exiguidade do tempo talvez não me permita terminar todo o raciocínio que eu desejo construir ao longo desse texto. Mas eu gostaria de deixar um tema, que é um tema muito sugestivo para o culto desta noite. O Deus que nos pedirá contas. E eu gostaria que você olhasse para o irmão que está ao seu lado, não como forma de decorar o que eu vou dizer, mas como forma pedagógica, e você fizesse a ele uma lembrança. Diga para ele: Deus lhe pedirá contas. Pode ser melhor, diga para ele: Deus lhe pedirá contas. Eu quero iniciar nessa noite a minha fala analisando o texto que agora li, porque durante muitos anos da minha vida, eu tive a oportunidade de ouvir diversas mensagens, baseadas no capítulo 4 do livro de Amós, no verso 12. E na sua maioria, essas mensagens sempre foram voltadas ao tema do arrebatamento. Em muitas ocasiões, eu fui impactado por essa palavra como forma de advertência acerca da necessidade de estarmos preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus e com Ele vivermos eternamente. Mas o fato é que já há alguns dias eu venho meditando no livro de Amós, e eu acabei percebendo que, embora esta mensagem ela também tenha base para trazermos um assunto no ambiente teológico, o propósito desta mensagem, em especial do verso 12, não está atrelada ao arrebatamento, mas está atrelada a uma repreensão de Deus, a um aviso de Deus, à desobediência do seu povo. O capítulo 4 de Amós é um capítulo rico, porque ele vai nos trazer lições importantes. Mas não é só o capítulo 4 que vai falar sobre arrependimento. O livro de Amós, na sua síntese geral, ele é um livro de advertência de alguém que foi levantado no seu tempo, alguém que não tinha credencial, alguém que não tinha nome, alguém que não tinha parentes no palácio, alguém que não tinha nenhuma influência no mundo sacerdotal, mas que foi levantado por Deus para trazer uma mensagem de advertência e anunciar um juízo vindouro. Amós é o tipo de obreiro que não tem padrinhos.
Amós é um profeta que não tem amigos. Amós é um profeta que também não tem cultura. A Bíblia diz que Amós era boiadeiro e também cuidava de figos, aqueles figos bravos na região de Gilgal. Mas é esse Amós que não tem nome, é esse Amós que não tem credencial, é esse Amós que não tem padrinho dentro do sacerdócio, é esse Amós que não sabe falar, que Deus resolve levantar para denunciar o pecado de Israel. E é muito interessante porque o texto que nós lemos, ele está constituído em pelo menos 4 vertentes interessantes, as quais eu quero partilhar com os irmãos. Quando você olha para o livro de Amós, para a sua composição estrutural, você vai ver que ele está dividido em pelo menos 3 capítulos interessantes, 3 blocos interessantes. E dentro desses 3 blocos, Amós vai trazer aqui algumas advertências. Ele vai falar, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 3 e depois do 2, a partir do verso 16, sobre as visões que Deus está dando a ele com relação ao julgamento das nações que estão vizinhas ao reino do norte, cuja capital é Samaria, ao reino do sul, cuja capital é Judá. Amós vai receber visões de Deus. Amós também vai mostrar a partir do verso 1, do 3 ao 5, que Deus tem juízo para todas essas 7 nações, e ele vai descrever essas nações. Ele diz que Deus vai tratar Damasco, capital da Síria, Deus vai tratar Gaza, capital da Filístia, Deus vai tratar Tiro, capital da Fenícia, Deus vai tratar Edom, Deus vai tratar Amon, Deus vai tratar com o povo de Moabe, Deus também vai tratar com Judá e vai tratar com Israel. Então Amós é levantado num tempo onde tudo parecia estar bem, porque a história bíblica vai dizer, pastor Marcos Azarias, que o reino agora está dividido em 2 partes. Reino do norte está sendo comandado agora por Jeroboão II, e o reino do sul está sendo comandado por Uzias, o rei Uzias, primo do nosso amigo profeta Isaías. E é muito interessante porque a história bíblica vai dizer, companheiros, que agora o reino do norte, cuja capital é Samaria, está vivendo um momento de apogeu. E por que apogeu, pastor Abacuque? Porque a história vai dizer que Samaria cresceu, Samaria se desenvolveu como nação, Samaria trouxe uma paz social muito grande. Essa paz social acabou trazendo também alguns problemas correlatos, entre eles a idolatria e a incredulidade. Nós não podemos nos esquecer nesse ambiente que, embora os reinos estivessem divididos em 2 partes, 10 tribos que compunham o reino do norte, que agora é comandada por Jeroboão II, que está lá na capital em Samaria, e a outra está em Judá, reino do sul, que agora é comandado por Uzias. Todas essas nações estão muito bem, todas essas 2 nações estão bem sucedidas, como também as 5 outras nações que circunvizinham a nação de Israel, que também circunvizinham a cidade de Samaria, capital Samaria, reino do norte, e também a capital do sul, que era Judá. Tudo estava dentro de um ambiente de perfeição. A Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que dentro deste ambiente, a Bíblia vai falar para nós que tanto Jeroboão II como Uzias estavam propensos a buscar o desenvolvimento das suas terras e das cidades que estavam sobre o seu domínio. Por exemplo, no reino do sul, Uzias ele inova o projeto de agricultura, criando ferramentas
ferramentas e criando maquinários que vão dar estabilidade para os camponeses no campo. É de Uzias a ideia de fazer o projeto de irrigação que vai fazer com que o trigo cresça, com que a produção agrícola avance e ele se torne uma potência em alimento. Ao contrário disso, lá em Samaria, Jeroboão II, ele não está preocupado com a comida, mas ele está preocupado em fortalecer a capital Samaria e torná-la uma capital imponente, com um exército imponente. Mas nesses dois ambientes, todos estes homens e mulheres que habitavam tanto Judá como também habitavam Samaria, eles tinham um compromisso com Deus, porque era a nação escolhida por Deus. E por que é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, embora eles estivessem bem desenvolvidos no ambiente da tecnologia da sua época, eles estavam atrelados à obediência a Deus, e eles precisavam cultuar a Deus como se deve cultuar. Eles precisavam prestar culto a Deus como se deve prestar o culto. E por quê? Porque Deus não quer culto de qualquer maneira. O nosso Deus é um Deus seletivo. O nosso Deus, quando nos reúne, Ele não nos reúne aqui simplesmente para tomar o nosso tempo e também para não perder o dele. Quando Deus nos reúne na casa, quando Deus nos reúne para adorar, Ele espera que no mínimo ao entrar pelas portas a gente venha com a nossa adoração, a gente venha com o nosso coração preparado, e a gente venha reconhecer a grandeza dele, não por aquilo que ele nos dá, mas por aquilo que ele é. Nesse tempo não era diferente, porque a Bíblia vai dizer que no Reino do Sul, a capital da adoração era Jerusalém. Era lá que anualmente os crentes desciam para adorar a Deus. E no Reino do Norte, pastor, aonde era a adoração? A adoração era em Betel, casa de Deus, porque a palavra Betel quer dizer casa de Deus, ou casa da adoração, e a palavra Gilgal quer dizer casa da peregrinação. Então, para chegar em Betel, eles precisavam passar por Gilgal. E tem uma lição espiritual, porque ninguém vai para a adoração sem passar pelo processo da peregrinação. A nossa estadia não é aqui, a nossa morada não é aqui, a nossa esperança está aqui. Nós estamos adorando um Deus, acreditando que Ele vai buscar a igreja, e enquanto nós estamos peregrinando, Ele vai nos abençoando e glorificando o seu nome nas nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Então a mensagem de Amós, ela tem pelo menos 4 características que eu anotei aqui na minha Bíblia. Quais são elas, pastor Abacuque? Amós é levantado num tempo de muita dificuldade. E por quê? Porque Amós não era alguém que ia chamar a atenção. Amós não era um profeta conhecido. Amós não era alguém que tinha o tino dos sacerdotes, que tinha o chamado profético. Pelo contrário, as suas atividades pessoais, as suas atividades laborativas iam na contramão daquilo que se esperava do profeta. Amós era boiadeiro, Amós cuidava de figos, mas Deus olhou para o boiadeiro, Deus olhou para o camarada que cuidava de figo e diz: eu vou te tirar do meio dos bois, vou te tirar do meio da figueira e vou te levantar como voz profética na minha nação, para dizer que eu quero arrependimento do meu povo. Então Amós é levantado nesse ambiente, e Amós agora, para ser levantado, ele tem que ter mensagem, e Deus dá mensagem, porque quando Deus levanta profeta, Deus não levanta guru, Deus não levanta adivinho, Deus não envia recado, Deus entrega mensagem. E Amós começou a receber mensagem de Deus. No primeiro momento Amós não entendia o que estava acontecendo, mas Deus ia falando com ele: Amós, fique tranquilo, porque eu estou falando com você, e você vai ser a minha boca para falar aquilo que eu tenho para falar. Fora esta declaração, a Bíblia diz que Deus começa a mostrar visões ao profeta Amós, e nas visões de Amós, Amós vai ver agora, num tempo futuro, aquilo que Deus estava se preparando para fazer no ambiente de buscar o arrependimento do povo. Num segundo momento, quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Amós agora, ele recebe um ministério muito forte, que vai ser desempenhado dentro deste ambiente. 2 reis importantes, que é o rei Uzias e o rei Jeroboão II. Por que todas essas informações são importantes? Porque a Bíblia vai dizer que Amós ficou 2 anos pregando, e nesses 2 anos
Amós advertia o povo. Aliás, Amós faz uma advertência interessante. Ele diz de forma bem literal: todos vocês aqui são privilegiados. Nenhuma das outras nações, pelo menos dessas 5 que eram ou faziam vizinhança a Samaria e a Judá, tem o privilégio que vocês têm. E Amós faz uma denúncia: por serem privilegiados, vocês estão brincando com a santidade de Deus. E por conta do descaso que vocês estão demonstrando com a santidade de Deus, Deus se levantou no seu trono para estabelecer juízo vindouro sobre esta nação. Quando você olha para o capítulo 3 do livro de Amós, verso de número 2, lá está escrito: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. O que é que Deus está dizendo? De todas as famílias que eu poderia escolher, eu escolhi vocês. E eu escolhi vocês para me adorarem. Eu escolhi vocês para cultuarem a mim. Eu escolhi vocês para me obedecerem. Mas Amós vai continuar dizendo: portanto, todas as vossas injustiças eu haverei de visitar sobre vós, diz o Senhor. E aí no verso 3 ele diz assim: andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. Deus está dizendo a Amós: diga para eles que embora eles me cultuem, embora no reino do sul eles desçam a Jerusalém, embora no reino do norte eles apareçam em Betel, eles levem oferta, eles levem cântico, eles levem adoração, eles levem dízimo, eles estão afastados de mim por conta da sua desobediência, mas eu, o Senhor, os visitarei no momento oportuno e farei com que o meu nome seja glorificado. Isso aqui foi muito forte. A Bíblia vai dizer então que Amós, por 2 anos, ele profetiza, e profetiza de forma contundente. E por quê? Porque Amós quer chamar a atenção dos seus contemporâneos para uma realidade que nós não estamos percebendo. E quando ele chega lá no capítulo de número 4, ele começa denunciando o comportamento das mulheres, que aqui recebem uma nomenclatura que num primeiro momento parece ser ofensivo, mas era isso que Deus estava dizendo, acerca da arrogância das mulheres que deveriam adorar a Deus no culto e faziam da forma que elas entendiam que tinham que fazer. Amós começa descrevendo este comportamento dizendo: ouve esta palavra. Eu vou repetir porque é imperativo. Ouve esta palavra. Ouve esta palavra. Vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprime os pobres, que quebrantai os necessitados, que dizei a seus senhores: dai cá e bebamos. Essa expressão estava atrelada à casta social de homens e mulheres que compunham a dinastia do reinado de Jeroboão II, que tratavam os pobres de qualquer maneira. Deus dá a elas essa terminologia, Deus dá a esta casta da sociedade poderosa daquele tempo, de vacas de Bazã. E é interessante porque essa era uma ideia de chamá-los de gado
estado de criação esmerada e bem alimentados. Deus estava dizendo assim: vocês comem do bom e do melhor, vocês estão nos melhores lugares, vocês aparecem nas melhores posições, mas quando vocês têm oportunidade, vocês pisam o necessitado, vocês viram as costas para o oprimido, vocês enganam e ludibriam aqueles que não têm experiência e que não têm voz para se manifestar. Mas eu, o Senhor, estou vendo do céu, e eu vou pedir providência, eu vou pedir que haja conserto diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. É tão interessante porque o texto vai dizer que essas mulheres e esses homens, eles bebiam o vinho e depois festejavam com os seus maridos e os induziam a que ganhassem mais dinheiro, buscando a opressão dos pobres e dos necessitados. Engraçado que ele não está falando dos ímpios lá fora, ele está falando da igreja. Isso aqui eram os crentes que praticavam. Tem mais? Deus dá uma mensagem. E a mensagem de Deus é dura. No primeiro momento, Deus faz uma advertência. Onde está a advertência, pastor? Verso 2: jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e os vossos descendentes com anzóis de pesca. O que Deus estava dizendo? Vai chegar o tempo que eu vou derramar juízo sobre vocês. E quando o juízo chegar, os seus opressores virão e pegarão todos os ricos, todas as camadas sociais daqueles que dizem me servir em santidade, porque eles estão aqui no Monte da Adoração, em Samaria. Eles estão lá em Betel, adorando a Deus. Deus está dizendo: chegará um dia que eu trarei tudo isto a juízo, e vocês serão arrancados com anzóis das suas posições, e serão levados para a posição que eu quero que vocês sejam levados, para uma posição de submissão. E aí ele vai terminar dizendo, verso de número 3: e saireis pelas brechas, uma após a outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Então, no primeiro momento, Deus faz uma advertência, e Ele diz: eu vou trazer vocês a juízo. No segundo momento, Deus diz assim: quando eu trouxer vocês a juízo, haverá um acerto de contas. Na sequência, quando ele acertar as contas, pastor Luiz, ele diz que essas contas serão marcadas por um tempo de escassez. Ô pastor, que palavra dura que é essa? Pois é. Deus faz uma advertência. Deus afirma que vai haver acerto de contas. E quando esse acerto de contas chegar, haverá um tempo de escassez. Com essas 3 advertências, eu, de forma muito subjetiva, entendo que já era suficiente para eu descer e me arrepender. Mas sabe o que o povo fez? O povo continuou prevaricando contra Deus. O povo continuou brincando com a santidade de Deus. As pessoas continuaram brincando de prestar culto. As pessoas continuaram tocando no sagrado. As pessoas continuaram profanando a santidade de Deus. As pessoas continuaram levando as coisas na brincadeira. E eu parei para refletir nesse texto. E o Espírito de Deus falou comigo, de uma forma que só eu entendo. Assim está esta geração. Uma geração que vem sendo advertida, uma geração que vem sendo orientada,
Uma geração que vem sendo chamada a atenção acerca do comportamento. Não é ser crente aqui, é ser crente lá fora. Não é levantar a mão e adorar aqui, é levantar a mão e adorar lá fora. Não é pregar o que vive, é viver o que prega. E viver o que prega é pregar o que vive. Pregar o que vive é viver o que prega. É ser crente aqui, é ser crente lá fora. É como eu estou ensinando aqui às terças-feiras, é não se deter no caminho não se assentar na mesa dos ímpios, não é? Não ouvir o conselho do ímpio, não se deter no caminho do pecador e não se assentar na roda do escarnecedor. Nós estamos vivendo uma geração marcada por um espírito de desobediência, que tem levado as pessoas a brincarem com a santidade de Deus. Isso chegou a um limite. Deus estava dizendo: eu vou descer e eu vou trazer juízo. Eu vou descer e eu vou trazer juízo. E é aqui que se conjuga então o verso de número 12 do capítulo 4, porque Deus falou num primeiro momento, chamou a atenção, versos 1, 2 e 3, ele advertiu. Depois ele falou que ele faria um acerto de contas, as pessoas não se aperceberam. Depois ele falou de um tempo de escassez, as pessoas também não se aperceberam. Aí no verso 12 do capítulo 4 diz o texto que Deus resolveu falar de forma literal. E a forma com que Deus vai falar de forma literal está traduzida no verso de número 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei. Deus estava dizendo: usei os profetas, vocês não ouviram. Usei os sacerdotes, vocês não ouviram. Usei a natureza, vocês não ouviram. Nota de rodapé, Zacarias 14:5. A Bíblia diz que a situação era tão grave, a desobediência era tão grave. Pode abrir a Bíblia que você vai ver que Deus mandou um terremoto que abalou Samaria e toda aquela região. Foi a arqueologia bíblica hoje afirma que aquela região de fato foi abalada por um grande movimento sísmico. Foi uma forma que Deus encontrou de chamar a atenção do povo para que eles entrassem no caminho do arrependimento, mas eles também não se arrependeram. E aí a Bíblia diz agora no verso 12 do capítulo 4, é como se Deus estivesse dizendo assim: já que vocês não querem ouvir, eu mesmo vou descer pessoalmente. Prepara-te, Israel, porque eu vou descer, e quando eu descer você vai se encontrar pessoalmente comigo. Eu pergunto nesta noite à igreja: o que é que nós estamos esperando? Ô irmão, você acha que Deus não conhece você? Você acha que Deus não está vendo os escárnios? As afrontas? Ou você está pensando que isso aqui é brincadeira? E nós, que temos a responsabilidade de pregar isso aqui, de não omitir essa palavra. Quantas das vezes Deus tem nos dado mensagem e a gente diz: essa mensagem é pesada, se eu falar isso o povo vai embora. Até quando nós vamos tolerar o pecado em cima dos nossos altares? Até quando nós vamos tolerar as pessoas enganando e sendo enganada, mentindo, e nós achando que está bonito? Até quando nós vamos ficar brincando de crente, porque toca bem, porque canta bem, porque prega bem, e Deus está dizendo: eu não estou me agradando disso? Não corte meu som não, não corte meu som não, porque eu quero pregar. Me dê retorno, me deixe pregar. Até quando nós vamos ficar brincando com a santidade de Deus? Agora seja a boca de Deus. Se você tiver coragem, olhe para Ele, segure a mão direita, a mão esquerda, faça o que
você quiser, mas diga para ele: Deus vai trazer a juízo todos os nossos atos. Eita, que eu estou sentindo o papai aqui. Elebai, erebácia, rebinância, calamandarabácia. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta, pastor Davi Gregório, dizer eu preguei? O que adianta, pastor Carlos Araújo, dizer eu cantei? E no dia do juízo, pastor Manuel Oliveira, nós não podemos estar na glória com o nosso Senhor. Esse era o estado de Samaria, capital do Reino do Norte. Uma sociedade missionária sida desenvolvida. Essa era a situação de Uzias do Reino do Sul. Uzias, que resolveu enfrentar o ambiente, entrar no templo. Tome cuidado para não colocar a tua mão onde Deus não autorizou você colocar. Porque nós estamos invertendo os valores. Esses dias eu vi uma publicação de uma irmã aqui da igreja, que ela vai ser tratada, no momento certo ela vai ser tratada, de desrespeito e afronta ao ministério. Não é o pastor Abacuque. O pastor Abacuque não é ninguém. Quem é o pastor Abacuque? É mais um na fila do pão. Agora o pastor da igreja precisa ser respeitado. Não pode tocar no anjo da igreja e depois aparece aqui como se nada tivesse acontecido. Não. Deus quer santidade na casa. Não tem o que dar satisfação. Aqui você tem que dar satisfação, sim, porque o altar é santo, a mesa é santa, a igreja é santa, o povo é santo, o hino é santo, a palavra é santa. O que adianta decorarmos a Bíblia se nós não vivemos ela? Qual é a denúncia de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 30? Por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, pastor Juscelino. Mas como somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou você quer ser condenado com o mundo? Então eu venho nesta noite humildemente advertir você mais uma vez que está em pecado. E eu vou ser direto para você que me ouve aqui e para quem vai me ouvir na rede social. Você que está em pecado, você que tem tido relacionamentos extraconjugais, eu estou na ceia, estou na minha casa, tenho liberdade para falar. Você que está em adultério, você que está em fornicação, e que vem aqui, põe a mão no cálice, põe a mão no pão, e depois sai aí fora zombando. É para você que Deus está dizendo: te prepara, porque eu vou me encontrar com você. Pastor, Deus ameaça? Não! O Deus que eu sirvo não é um Deus de ameaça. O Deus que eu sirvo é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, e na sua justiça e na sua misericórdia Ele também tem juízo, e dentro do seu juízo Ele tem graça. Se Ele está dizendo, é porque Ele quer que você se arrependa. Eu sei que esse tipo de mensagem não é a mensagem para você dar glória a Deus, mas é a mensagem para você refletir. Como é que está a tua vida? Ou você está como estavam os homens e mulheres de Samaria, que estavam em Betel prestando culto, e que faziam questão de levar os dízimos de 3 em 3 dias. Estou aqui, e Deus não sabe que você está aqui? Ou você acha que Deus não te conhece? Ou você acha que Deus...
Se o Espírito Santo pegasse o teu celular agora, o que ele ia encontrar lá? Me perdoem a franqueza, pastores, companheiros, respeitosamente, igreja, mas eu estou exausto de ficar tratando sem vergonhices de pessoas que deveriam ser exemplo. Assediadores dentro da igreja. Pastor, que palavra é a palavra que precisa ser dita? Deus me levantou como profeta, não sou melhor que ninguém, estou sujeito às mesmas dificuldades e às mesmas paixões, às mesmas adversidades, mas enquanto estiver sobre este altar, isso aqui é santo. Aqui não tem esquema, não. Aqui nós não negociamos nada, não. Aqui o lugar é santo. Aqui para subir, aqui tem que ter vida no altar. Se não tiver vida no altar, vai descer. Se tiver no nosso meio disfarçado de ovelha, Deus vai arrancar a roupagem e vai mostrar quem é. Mas Ele vai glorificar o nome de Jesus, porque Ele está levando uma igreja para o céu, uma igreja santa. Diga para o irmão que está do teu lado, a igreja é santa. Mas diga para ele, seja profeta, diga para ele, a igreja é santa. E Deus quer santidade, Deus quer santidade, Deus quer santidade. Eu vou terminando. O capítulo 4 de Amós tem 3 mensagens. Diga comigo. Deus está julgando um povo que é privilegiado. Foi Deus que disse, eu poderia ter conhecido várias famílias, mas conheci vocês. Irmãos, Deus abriu as portas para você. A pandemia veio aí, levou tanta gente. Você está aqui. Pastor, mas está tão difícil, né, Francisco? Está tão difícil. Crise econômica, não tem dinheiro. Mas olha, não faltou pão na tua mesa. Meu Deus do céu, não faltou recurso. Quando todo mundo estava desesperado, tua casa estava de pé. Quando todo mundo estava passando um momento de escassez, alguém disse assim, o diabo soprou no teu ouvido e diz, você é o próximo. Deus se levantou na eternidade e diz, não, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Você é privilegiado. Se você é privilegiado, por que você está brincando de ser crente? A primeira mensagem é que Deus não vai poupar, inclusive os privilegiados. Você será trazido a juízo. Segundo, está no capítulo 4. Para que é que Deus vai encontrar com o povo? Ele está dizendo aqui. Primeiro, para dizer que Ele vai trazer a juízo os privilegiados. Porque o pecado é um negócio interessante, né? A palavra pecado no seu original quer dizer amartia quer dizer errar o alvo. E o pecado é um negócio que é gostoso. Ele atrai, não dói. Como diz o nosso pastor Joinville Albernaz, nosso primeiro vice-presidente, o pecado é que nem carvão. Vocês já viram o carvão depois do churrasco? Por isso que lá em casa, por exemplo, quando foi para limpar a churrasqueira, a missionária Elane, a dona da casa, ela diz, coloca uma camisa velha, que se você for com a roupinha branca, limpar a churrasqueira cheia de carvão, e um pedacinho de carvão, encostar, acabou. Parece que uma marquinha só contamina toda a roupa. Mas olha que interessante,
Enquanto está como brasa, não dá para pegar. Mas depois que esfria, você pega, ele te suja, mas não te causa dor. Tem gente aqui flertando com o pecado. Tem gente aqui namorando com o pecado. Tem gente aqui que acha que Deus não está vendo. E sabe por que Deus não falou nada ainda? Não é porque Ele está dizendo para você que não tem problema. É que Ele está te dando uma oportunidade de você se ajustar. Deus te ama. Deus quer que você participe do corpo, do sangue de Jesus e saia daqui transformado pelo poder da palavra. O que vai te transformar não é as mensagens de autoajuda. O que vai te transformar é esta palavra. Abandona o pecado, abandona o pecado que tão de perto te rodeia, e você vai ver o que é que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai abrir a porta, Deus vai prosperar o teu casamento, Deus vai sarar a tua família, Deus vai trazer alegria de novo ao teu coração. Nessa noite se posicione, levante a tua mão para adorar ao Senhor e diga: Deus, eu quero estar na tua presença. Oh meu Deus! Deus tratará o soberbo. Você que está acima da média. Você que acha que é melhor que o seu irmão. Você que despreza. Você que maltrata. Você que ignora. Você que tem usado a sua língua como um instrumento de destruição. Você que tem sido um mentiroso, uma mentirosa contumaz. Fala o que não é verdadeiro, espalha intriga, espalha contenda, traz dissensão dentro da igreja. Nunca vi um tempo como este, um tempo em que as pessoas vivem brigando dentro do mesmo ambiente coletivo. Deus está dizendo: eu vou tratar também os soberbos, vou tratar a língua mentirosa, vou trazer a juízo, eu mesmo, o Senhor, vou descer. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Terceira e última mensagem. Deus hoje requer dos seus filhos arrependimento. Eu gosto desse silêncio. Esse silêncio me agrada. Esse silêncio diz que alguém está pensando aqui. E se alguém está pensando, é sinal de que a palavra está falando. A Bíblia diz que bem-aventurado é o varão. Tiago capítulo 1, salvo o melhor juízo, verso 6, bem-aventurado é o varão que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa de glória que o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Capítulo 12 da carta aos Romanos, verso de número 12, número 2, nos deixa uma mensagem imperativa para este tempo: e não vos conformeis com este mundo. Não aceite esse sistema, porque nós estamos vivendo agora um ambiente do politicamente correto. Nada é absoluto, tudo é relativo. Mas Paulo está dizendo: não se conforme com esse padrão, porque a palavra ainda é absoluta. E a Bíblia diz que no céu não entra pecado. Me lembrei de um hino. Não sei cantar, mas o senhor que é músico vai se lembrar. No céu não entra pecado. Cante. Elevácia. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Elevácia, calamando récia. Cante, cante comigo, cante.
Tem uma cidade preparada. Irei eu para além da... Fica de pé, fica de pé. Jesus me dará o lugar com crente de todas idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de tanto. Nós vamos cantar a segunda estrofe. Nós vamos cantar a segunda estrofe. Mas agora você vai curvar a sua cabeça e nós vamos fazer uma oração. E quando a gente terminar essa oração, nós vamos voltar cantando a segunda estrofe. E aí você vai dar um abraço no irmão que está ao seu lado. E se o Espírito de Deus está nessa casa, e se essa palavra foi dele e não minha, ele vai visitar a tua alma aí agora. Curve a sua cabeça, curve a sua cabeça. Como gesto de obediência e de rendição, coloque a sua mão sobre o seu peito e diga comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu estou propenso, estou disposto a partir de hoje de mudar o meu comportamento. Traz santidade à minha vida, traz santidade ao meu coração, traz santidade à minha mente, e não me deixa ser enganado e atraído pelo pecado. Traz-me vida, vida com abundância, para que através da tua vida, na minha vida, o teu nome seja glorificado. O teu nome seja glorificado. O teu nome seja glorificado. Você vai cantar comigo agora, vamos lá? Não é necessário a casa que lá hei de ter. Você pode dar um abraço aí no seu irmão e cantar com ele? Dê um abraço nele aí, vai lá. Ô glória! Erabácia, alabácia, eribarabácia, eribarabadarabá, da grande riqueza, da qual poderei desfrutar. Cante! Irei eu pra além da cidade. Ó glória! Ó glória! Ó glória! Erivácia! Erabá! No céu tenho muita. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de tanto. Pastor Manuel Oliveira.